Olá, estamos aqui de mais um episódio do Change for Good Talks, né? E hoje eu estou aqui com o Francisco Carlos Gomes, meu parceiro de co-hosting aqui do nosso episódio. Nós estamos recebendo a Giovana Lopes, que é estagiária do ICE, que é um instituto do qual eu faço parte também, e ela vai contar mais sobre ela, então não vou fazer nenhuma introdução formal. Então, eu sou Renata Brunetti, sou uma mulher alta, branca, 63 anos, com os cabelinhos já representando os meus 63 anos. Estou com um vestido listadinho hoje, listado em tons de terra, e estou aqui para a gente conversar. Então, Francisco, se você quiser se apresentar. Olá, eu sou o Francisco, eu tenho 1,90 m, eu estou com uma camisa terracota e um blazer azul e uso óculos. Muito bem. Giovana, por favor. Oi, eu sou a Giovana, eu tenho 19 anos, 1,63 m, sou uma mulher negra dos cabelos cacheados, castanho escuro, mas com mechas loiras, e estou usando um macacão cor-de-rosa bem clarinho. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Apenas colocando e dando ênfase ao que a Giovana colocou, eu sou negro da pele mais escura. Boa. Então vamos lá aproveitar que como a gente está, quer dizer, o nosso assunto recente tem sido conversar justamente sobre as questões de inclusão. A gente se apresentou até de uma forma mais inclusiva, quando a gente fica pensando nas pessoas que não conseguem enxergar, né? Porque hoje os podcasts têm imagem, né? Então as pessoas que enxergam vão conseguir ver a nossa carinha para entender exatamente quem está por trás de cada uma das vozes. E a gente tem escolhido se apresentar também para as pessoas que não enxergam, né? Então, por isso que a gente faz um pouco dessa descrição da gente mesmo, né? E a gente, o nosso assunto dentro do Change, nesses talks, tem sido sempre a questão da inclusão. A gente passa e conversa um pouco sobre a questão do racismo, a gente conversa sobre o preconceito, mas o nosso foco principal é pensar mesmo na como que a gente pode colaborar para uma sociedade que inclui, respeita e tira proveito da diversidade, né? Porque por enquanto a gente meio que exclui e a gente não percebe a perda que a gente tem quando a gente faz essa exclusão. A gente está desperdiçando conhecimento, a gente está desperdiçando histórias, a gente está desperdiçando inspiração, né? E a gente até fez uma conversinha aqui um pouco antes da gente começar a gravar, que eu acho que o Chico trouxe, que é legal, que a gente está aqui diante de uma jovenzinha de 19 anos, estagiária, e de um senhor, um mestre, um doutor em psicologia social, que tem aí uma carreira que ele construiu também num período mais difícil ainda, né, Chico? Você estava comentando um pouquinho sobre a questão do como é para você acessar um estudo de qualidade, quão difícil ainda é hoje, quanto foi na sua época quando você começou a sua faculdade. Até de repente, acho que é uma coisa bacana, Um gancho, que eu né? vou ficar aqui curtindo Uhum. muito ver essa conversa de vocês. Como é que foi e como está sendo para você construir sua carreira, Giovana? Acho que é uma Isso puxada é uma legal. coisa muito legal, porque nós estamos falando de dois aspectos. Geracional, né, como você fala da É, Giovana, jovem, 19 anos, e eu, né, 56 anos, né, já seguindo aí um senhor, né, é. distinto. E é importante a gente falar ainda mais para trás um pouquinho, né? Ou seja, por que nós estamos fazendo esses podcasts, né? Ou seja, com essas temáticas? Porque isso vem de longa data, vem desde o processo da escravização de pessoas negras no Brasil. Esse é o primeiro impacto, né? Ou seja, as pessoas chegaram no Brasil, esses negros escravizados da África, como coisas. Ora, depois passaram a viver à margem da sociedade, à medida que houve, né, uma pseudo-abolição, e de lá para cá, né, vamos dar um salto, né, ou seja, de lá para cá, o que aconteceu? A maioria da população negra, por conta desse processo histórico,
sempre teve dificuldade de avançar, de estudar. Houve uma época que os negros eram proibidos de estudar, né? Eles queriam e não tinham acesso, né? Então, ainda pensando nessas questões de impacto, eu acho que o grande lugar é pensar nas pessoas que de fato têm essa dificuldade, tanto econômica quanto social, para poder avançar nas suas vidas, para poder ter a sua formação. E é interessante que quando eu fiz a minha graduação em psicologia, eu tive um crédito na época da Caixa Econômica Federal, em 1987, há muito tempo atrás, no século passado, e que me ajudou muito a conseguir realizar esse sonho. Qual era a realização do sonho? Né? Conseguir me formar na universidade, né? Ou seja, então isso teve um impacto importante. Essas ações têm impacto importante, principalmente para as populações, mais uma vez, que são carentes de tudo. A população negra é carente de tudo. Né? E mesmo que você avance socialmente, a questão do racismo está aí. Ela não tem a ver especificamente só, né, com dinheiro ou posição social. Né? Nós precisamos sempre ter uma ação antirracista nas nossas vidas. Boa. Giovana, você conta um pouquinho que momento que você está que está estagiando, como é que é o teu momento de vida, quais foram os desafios para você chegar nesse lugar até agora e quais são seus planos aí para o futuro? Hoje eu estou no 6º semestre de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, também com uma bolsa de estudos. Então eu só estou ocupando esse lugar porque eu consegui uma bolsa ao prestar o vestibular. Também sou estagiária no Instituto de Cidadania Empresarial, mais especificamente no programa Coalizão pelo Impacto. E também sou diretora de reportagem da Gazeta Vargas, que é a revista estudantil oficial da FGV São Paulo. Estávamos comentando sobre as bolsas de estudos. Eu estou na GV por conta de uma bolsa, mas a minha trajetória para estar lá hoje começou muito antes com uma bolsa que eu consegui no ensino médio. Então, eu estudava numa escola pública na minha cidade e prestei um processo seletivo para conseguir uma bolsa para uma escola particular da região. Então, era em outra cidade, um processo seletivo de 5 longas etapas para conseguir não só uma bolsa de estudos, mas também um apoio para o meu desenvolvimento acadêmico e pessoal, que foi muito importante para eu também me perceber como mulher negra, porque eu não tinha esse entendimento das desigualdades sociais até eu estar num lugar elitizado com pessoas de alta renda. E a gente tem essa noção de que o mundo é diferente, mas só quando você fura a bolha e vive essas outras realidades que a gente realmente tem noção de como a desigualdade funciona. Então, lá atrás, quando eu consegui essa bolsa de estudos, eu percebi isso. E a minha escola também me deu a oportunidade de fazer trabalho voluntário em outros estados, e aí sim conhecer realidades ainda mais diferentes da minha. Então, se eu já era uma pessoa da periferia, que enfrentava dificuldades, eu pude ver como é a vida de quem está numa comunidade ribeirinha, enfrentando dificuldades maiores ainda. E isso me guiou para o curso de administração pública. Durante o ensino médio também tive contato com o empreendedorismo social, tinha um clube e nele eu conheci a Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, CEO da Preta Hub, e numa conversa com ela no Clube de Empreendedorismo Social foi que eu tive a certeza que era o curso de administração pública que eu ia prestar, e aí fiz o vestibular da GV, consegui a bolsa depois, e hoje, coincidentemente, lá atrás eu falei que a Adriana foi uma das incentivadoras e hoje eu trabalho com empreendedorismo social no ICE. Então, foi uma gostosa coincidência do destino e... Bom, essa é um pouco da minha trajetória. Ótimo, né? Nossa, que caminho legal. Até conta um pouquinho, você falou de bolsas que você recebeu. Como foram? Que bolsas são essas? Porque, de repente, isso também pode já ir trazendo para outras pessoas, né, algum caminho a seguir aí. No ensino médio, eu consegui a bolsa pelo Instituto Smart, que é um instituto que oferece bolsas para
jovens talentos de escolas públicas jovens que sejam de baixa renda. Então, o Smart está presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em algumas cidades ali mais para o interior e região metropolitana como Cotia, que foi onde eu estudei, mas também em Sorocaba e em Belo Horizonte. E eles oferecem esse apoio para os alunos ingressarem em escolas particulares no ensino médio. Então a gente consegue uma bolsa integral, eles pagam a mensalidade, dão apoio financeiro para alimentação, transporte. E depois, quando a gente termina o ensino médio, a gente tem a possibilidade de continuar com esse apoio do Smart para conseguir ter contato com antigos alunos que já estão no mercado de trabalho, com empresas que são apoiadoras do Instituto. E essa foi a primeira bolsa que eu consegui. Então, é um processo seletivo que hoje deve estar um pouco diferente do que eu prestei, que foi um processo com prova online, prova física, entrevista, dinâmica em grupo. Acredito que segue esse mesmo modelo, mas com algumas diferenças. E na GV, eu consegui uma bolsa por necessidade econômica. Então, depois que eu prestei o vestibular, saiu o resultado, eu apliquei para a bolsa. Mas eles também têm outros tipos de bolsa restituíveis. Então, acho que é muito parecida com a sua bolsa de crédito. E também tem algumas organizações que são parceiras da GV que oferecem bolsas também. Algumas são específicas para alunos negros, outras são de bancos. E aí tem uma grande variedade, mas tem muitas oportunidades de bolsa. Ainda tem muito a melhorar, mas felizmente a gente já consegue ter uma boa porcentagem de alunos bolsistas dentro da GV. Essa bolsa que você tem na GV é daquela que é restituível. Depois como que funciona hoje? Porque na época que eu trabalhava lá, os alunos, eu acho que não tinham um recorte de cor, era uma coisa mais de renda mesmo, e os alunos depois tinham um plano de devolvendo aquilo ao longo da vida profissional depois de formados, né? E hoje como funciona? A minha bolsa também não tem recorte de cor, mas é só por necessidade econômica. No meu caso, eu não vou precisar devolver nada. É uma bolsa, essa que a gente chama de por necessidade econômica, você não precisa devolver. Mas tem alunos que têm condições muito semelhantes e vão precisar devolver 100% do valor. Outros podem devolver 50%, 25%. E aí, quando você você aplica para a bolsa, eles vão analisar a sua renda e identificar se você vai ter que devolver depois ou não. E essas outras que eu comentei são de instituições de fora, que não são bolsas da GV, mas que oferecem para alunos da GV. Se eu não me engano, uma é da TID Setúbal. E aí sim, tem outras que têm recortes de cor, como essa, e outros critérios. Chico, você ouvindo, como que você sente isso comparado com o que você viveu ali no século passado? Eu estava pensando justamente isso, né? O quanto avançou, né, nesses mais de, vamos chamar 50 anos, né? Ou seja, essas ideias e essas iniciativas de institutos e de pessoas como você que se identificaram, né, com essa profissão, com essa área, né, para poder ajudar outras pessoas nesse processo. É bem interessante a gente pensar, porque quase 57% da população brasileira são de pretos e pardos. Ou seja, os negros são a somatória desses pretos e pardos. Então, quando a gente fala, olha, mas tem um recorte por renda, eu estava aqui pensando, se a maioria dessa população carente são de pretos e pardos, já inclui, né, automaticamente boa parte dessa população. Né? Ou seja, que não tiveram essa oportunidade, e hoje me parece que isso avança, né, no sentido de ajudar para que essas pessoas tenham não só a sua formação, mas a possibilidade de sonhar com ascensão social. Porque quando a gente fala baixa renda, é um pouco isso. Olha, tudo bem, então nasci dentro dessa situação, mas almejo, né, furar bolha, como a Giovana colocou, né, ou seja, e ter acesso e ajudar para que outras pessoas também tenham acesso. E aí a gente pode pensar esse tecido social de uma outra forma.
Porque, como eu havia colocado, ou seja, quase 60% da população negra, da população brasileira, é composta de pretos e pardos. Então, esse recorte social, essa identidade social, precisa ser vista no Brasil. Porque, por muitos anos, né, muitas décadas, a ideia era de que a população brasileira, ou a imagem da população negra brasileira não fosse associada à população negra. Né? Ou seja, justamente até por essa questão, vamos pensar assim, de dívida histórica, né, do que aconteceu mais uma vez no processo de escravização, era uma ideia meio de apagar isso, né? Mas não tem como apagar. Né? Ou seja, o brasileiro, e até a identidade brasileira é um pouco essa, é a mistura. Né? Nós temos aqui gente do mundo todo, né? Nós somos o celeiro do mundo no Brasil. Mas acho que essa representatividade de poder olhar, né, os negros como alguém que pode ocupar lugares importantes, tanto na política como nas empresas. Né? Eu me recordo há um tempo atrás, quando a Luísa Trajano tentou fazer um programa na empresa dela, né, para que tivesse um concurso interno de gerentes negros, ela foi muito criticada. Né? Ou seja, ela estava tentando fazer isso na empresa a qual administrava. Olha o quanto essa questão do estigma social ainda é muito forte. Né? Muitas vezes nesse sentido, ou seja, encontrar negros diretores ou negros donos de empresas, por exemplo, né? Não há essa associação direta. Eu me recordo há muito tempo atrás de um paciente negro, dono de uma empresa, né, que foi fazer uma entrevista num determinado lugar, né? Não vou colocar para não deixar essa coisa assim tão pública, mas acho que a ideia é importante, e ele leva o gerente dele. Só que o gerente dele era branco. Quando chega na hora da grande reunião, chamam o gerente dele, imaginando que ele fosse o dono da empresa, e ele diz, não, o dono da empresa é ele. Né? Então, essa imagem de não associar o negro, por exemplo, na minha área, que eu sou psicólogo, médicos, né, na área da saúde, pensando, enfim, todas as áreas, é importante a gente trabalhar também nessa questão da identidade pessoal. Né, na questão da representatividade, né, para que isso possa ser visto no tecido social como normal, né, como uma coisa tranquila, e não só como exceção. Giovana, você ouvindo o Chico falando assim, ele mesmo brincou, né, que ele traz aí toda uma história, um enredo do século passado. Como é que você enxerga hoje? Você vê a atualidade na fala dele? Você vê que é uma coisa que já hoje é um pouco diferente? Como que você se sente se você comparar os seus desafios com os que o Chico está contando aqui pra gente? Com certeza eu vejo muita atualidade nisso. Quando eu paro para pensar nas oportunidades que as empresas, que as organizações oferecem para jovens estagiários como eu, mas pensando com um recorte de diversidade, de raça principalmente, a gente vê muitas vagas que são preferencialmente para pessoas pretas e pardas ou exclusivamente, e para mim isso é muito importante, que bom que a gente está tendo esse avanço, mas pessoalmente falando, o que foi mais importante para mim quando eu comecei a estagiar foi ver pessoas negras em cargos de liderança. Porque eu tenho diversas pessoas que me inspiram, mas que de certa forma estão distantes de mim. Como eu comentei lá atrás, que a Adriana Preta foi uma das pessoas que me inspirou a cursar administração pública, porque ela era uma empreendedora social. Quando eu era criança, eu era super fã da Glória Maria, ainda sou, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu gostaria de ter tido o prazer de conhecer. Silvia Almeida, Thiago Amparo, são pessoas que eu admiro muito, mas que estão distantes, porque eu não convivo com elas e eu não sei sobre a vida delas, sobre a trajetória delas, além do que eu pesquiso ali na internet. Então, quando eu comecei a estagiar e tinha uma pessoa preta, liderando, trabalhando ali em conjunto comigo, me apoiando, comentando do que ela já tinha passado dentro da trajetória dela, dos desafios que ela enfrentou e mostrando que é possível alcançar o topo e ter uma carreira de sucesso,
foi que fez realmente diferença. Porque eu falei, nossa, realmente é possível. Não é só aquela pessoa que eu vejo na televisão, que eu pesquisei ali na internet. Não são casos à parte. Assim, tem uma pessoa aqui do meu lado que também conquistou esse lugar e que tá aqui pra me apoiar, pra me ensinar e mostrar realmente que nós conseguimos alcançar diferentes posições e ter carreira de sucesso. Então, todas essas ações são muito importantes, as vagas, os treinamentos, mas como que as organizações estão trabalhando para que os estagiários que eles colocam lá, que são para vagas, que são preferencialmente para pessoas negras, vão ascender dentro desses locais? Como que eles vão atingir posições de liderança dentro dessa organização ou até fora dela? Porque quando a gente está estagiando, muitas vezes a gente não fica em um só lugar, mas precisamos ser preparados para alcançar essas posições. Então, eu vejo muito do que o Francisco falou hoje, assim, na minha vida. Isso é muito legal que você está trazendo. Eu fico feliz, né, de ouvir você, jovem, falando dessa expectativa e que, vamos dizer assim, alcançamos um certo caminho, né? Você falando, eu me recordei agora, meu primeiro emprego foi como estagiário num banco. E eu me recordo que quando eu tinha lá 16, 17 anos para trabalhar como estagiário e... naquela agência que eu estava trabalhando, uma funcionária me disse, olha, você é o primeiro negro a ser contratado como estagiário nesse banco. Porque era uma espécie de política interna do banco não admitir negros. Olha que... né? E a gente não está falando, né, de um tempo tão distante assim. Né? E isso era muito forte mesmo. Né? Assim, furar essas bolhas sempre foi um trabalho, vamos dizer assim, de que as gerações vêm trabalhando nessa direção para chegar nesse lugar que a Giovana está hoje, que depois vai chegar em lugares melhores ainda, né? De poder acompanhar se dentro daquela instituição ela terá a possibilidade de ascender profissionalmente, né? Isso é muito interessante, porque, vamos dizer assim, né? Pensando nessa minha trajetória e naquela época, e quando eu era jovem, adolescente, né? Ou seja, falando dessas dificuldades, era um sonho pensar nisso, né? Ou seja, até em fóruns como esse de discussão, né, que nós estamos fazendo, isso praticamente não existia na época, porque era meio que, entre aspas, né, aceitável. Lógico que tinha ali sempre uma coisa de vamos lá, vamos fazer diferente, vamos avançar, mas eu acho que esse movimento, até o movimento antirracista, ele se consolida mais hoje, né, como uma política que não dá para deixar isso para trás, ou seja, todos estão nesse processo e a gente precisa cada vez mais discutir isso, né? Hoje, os governos são cobrados quando não há uma representatividade negra, por exemplo, né, na política. A gente vê isso agora, o grande debate para ver o que vai acontecer no Superior Tribunal Federal, se teremos uma mulher negra lá, né? Há um grande movimento nessa direção. Por quê? Porque precisa de representatividade nesses postos que decidem a vida das pessoas. Não, é exatamente isso que a gente fala, né? Vamos dizer, a gente está aqui fazendo esse recorte em relação ao racismo, mas quando a gente pensa nessa representatividade em todos os sentidos, né? Pensa de repente assim, é a pessoa que tem um problema de visão, é a pessoa que tem um problema de locomoção, né? Quer dizer, como é que você vai falar sobre, né, locomoção urbana, né, sobre o trânsito nas vias urbanas, se você não tem ali uma pessoa que tenha dificuldade para estar representando e estar falando, Renata. olha, de fato, dessa forma me ajuda, daquela não me ajuda tanto, nesse sentido aqui me atrapalha muito, né? Quer dizer, eu acho que é super importante, por isso que eu falo, acho que nós vivemos até hoje de uma forma muito empobrecida em termos de conhecimento e entendimento das melhores soluções pela própria exclusão. Sabe uma outra coisa importante que me vem, talvez trazer aqui uma pimentinha para o debate? Boa. É a questão do medo. Sempre existiu um medo nesse movimento, né, de que, vamos dizer assim, essas pessoas negras, então, ocupariam esses lugares, ou seja, tomariam esses lugares das outras pessoas. Então, o medo também estava, vamos dizer, embutido nesse processo. E não é essa a ideia.
né? Olha, nós vamos fazer um processo inverso, então os negros vão tomar conta de tudo e vocês vão ver o que todo mundo sentiu. Não é isso, né? Mas é uma ideia de que todos possam viver dentro de uma certa harmonia, né? Porque não dá para ser 100% ok, né? Mas, ou seja, de que avance nesse lugar, não como o negro indo tomar algo que é de alguém, mas ele está conseguindo conquistar algo que também é de direito, né? Ou seja, e você possa fazer as suas escolhas e escolher participar, né, em todos os lugares que a sociedade disponibiliza. Eu acho que a gente sofre muito de um modelo mental extremamente competitivo que produz esse medo mesmo. Quer dizer, você está falando aí, né, do medo que o homem negro venha tomar um lugar, e eu já falo assim, de repente, o medo que os homens no poder tinham de que as mulheres, ao entrar no mercado de trabalho, pudessem vir ocupar seus lugares, em vez de entender a riqueza que acontece a hora que vem também pessoas de lugares diferentes, de sexos diferentes, de culturas diferentes, de tradições diferentes, vêm ali e de dificuldades diferentes no dia a dia, trazem para um debate, né? Porque senão você fica ali só... Enfim, então assim, na verdade, acho que a raiz do nosso problema é esse modelo muito competitivo, onde, sabe, esse medo, Chico, não é exclusivo de raça nem de sexo. Porque é isso, muitas vezes o diretor de uma empresa, ele tem sim medo de deixar a cadeira dele desocupada um pouquinho, e quando voltar lá ter outra pessoa dentro. Pessoa. Porque é isso, é um querer pegar o lugar do outro. Quer dizer, será que a gente não está equivocado? Para que é que a gente compete tanto nesse sentido, né? Não sei, como que você sente, Giovana? Eu sinto que não mudou muito ao passar dos anos. Esse modelo competitivo ainda existe até mesmo dentro da graduação, quando conseguir uma matéria opcional é decidida pela nota de cada aluno, e a gente, ou então o processo de aplicação para o intercâmbio, em que a gente vai pelo ranking das notas. Então, quem tem a maior nota tem prioridade na hora de escolher. É o que a gente é estimulado desde da graduação ou do ensino médio, com processo de vestibular também. Então, em que muitas vezes não, o processo de vestibular é basicamente isso. A gente precisa tirar uma nota maior do que o outro, e aí tem todas as questões de oportunidade, de quem tem ali tempo para se dedicar para uma prova, quem não teve, quem tem que conciliar estudo com trabalho. Mas no final, o que importa para o vestibular é a sua nota, e não toda a sua trajetória. E dentro da graduação é da mesma forma. Então... Interessante o que você está falando, Giovana, porque também, pensando em termos de QI, né, de coeficiente intelectual, durante muito tempo, né, foi veiculado que o negro, vamos dizer assim, tinha um déficit de inteligência, né? Ou seja, os negros deveriam, então, ter atividades mais físicas, né, de construção e não de pensamento, né? Ou seja, como se os negros não tivessem essa capacidade, né, de produzir material, né, de escrita, e isso atrapalhou muito, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? Principalmente porque a África é um continente, não é um país, né? Com vários países dentro desse continente africano. Ele foi muito roubado ao longo da sua história, tanto as suas riquezas naturais como as próprias populações, né? Então era essa ideia, né, vamos dizer assim, de ir lá e dominar o outro povo, como essa ideia, vamos dizer, de um capitalismo selvagem, né, no sentido de que, olha, não vai ter vaga para todo mundo, né? São pequenas vagas, e aí vira essa briga para ver quem conquista, quem consegue, né? E uma espécie de vale tudo, né? As pessoas se matam para poder, né, fazer esse movimento. Então fica ainda hoje essa distância é muito grande, no sentido de você ver um grupo muito pequeno de pessoas, e aqui falando, né, do Brasil, que é o nosso lugar, com muito dinheiro,
e uma grande massa vivendo quase que, né, assim, com condições muito difíceis de comprar suas coisas, de ter um mínimo né, de acesso, né, a roupa, comida, enquanto outras pessoas compram roupas e jogam fora as roupas. Quer dizer, esse modelo, né, de que é assim mesmo e não pode mudar, né? Eu acho que É isso esse que a gente eu acho quer que é mudar, esse né? que nós estamos aqui para Queremos mudar. mudar, Nós exato. queremos impacto, nós queremos a transformação. Mas acho que a transformação nesse sentido, né, que a gente possa viver enquanto grupo, como sociedade, com acesso, né, daquilo que a Mãe Terra, na verdade, oferece para todos nós, né? Eu acho que essa é a importância desses debates, né, que vá para além do campo acadêmico e tenha uma atuação concreta nesse sentido. E só é possível com comunicação, né? Nós precisamos conversar sobre esses temas de uma maneira sempre mais aberta. Giovana, a gente até assim quis muito te trazer aqui, justamente assim, para você trazer para a gente, dentro da sua jovialidade, aí como é que tem sido, como é que está sendo a sua construção de carreira, né? Hoje você está estagiando, você está cursando a sua universidade aí para cargos públicos, o que você tem de planos para isso? Você está, vamos dizer, até fazendo, acredito eu, que uma certa simulação aí dessa articulação pública, quando você está envolvida com o projeto da coalizão, dentro do ICE, né? Que também é um projeto que tem uma abrangência nacional, né? Conta um pouquinho como é que está sendo, quais são seus desafios, quais são seus aprendizados e o teu planinho de carreira aí, como é que tá, o seu plano de carreira e essa viagem, esse intercâmbio aí que está na porta para mais uma conquista, porque essa menina vem sendo aí uma desbravadora, né? Ela faz concurso e faz não sei o que e aplica, haja provas, né? E aí conta pra gente, assim. Bom, na graduação eu tive diferentes oportunidades relacionadas ao meu curso. Então, na GV a gente tem algumas ligas acadêmicas, empresa júnior, e eu participei de tudo que eu pude para entender com o que eu gostaria de trabalhar e sentir na prática aquilo que eu estava aprendendo na graduação. Então, eu fiz parte de uma entidade política chamada EPEP, Estudos de Política em Pauta. Comecei como membra e me tornei presidente e terminei a minha gestão no final do semestre passado. Também fiz parte da consultoria Júnior Pública, que é uma empresa júnior voltada para o primeiro e terceiro setor, e estou na Gazeta Vargas. Então, eu tentei ir para um lado de um pouquinho de cada coisa que eu gostava. Então, eu sempre gostei muito de jornalismo e por isso que eu entrei na Gazeta e também na EPEP, porque ali eu podia juntar as minhas duas paixões, que era política e jornalismo. Mas também um dos motivos pelo qual eu escolhi estudar administração pública era para atuar com empreendedorismo social, com impacto, e entrei na consultoria Júnior Pública para isso. E o que acabou realmente me mostrando que é algo que eu gosto muito de trabalhar e estou mais inclinada aí para o terceiro setor 2,5, empreendedorismo social, que é o que eu faço no ICE. Apesar de eu gostar bastante também do setor público. E eu sempre tive a certeza de qualquer lugar que eu trabalhasse, eu gostaria de gerar impacto, começando com o micro, então ali no meu bairro, na minha cidade, para avançar e chegar num impacto global. Então, eu sempre também tive muito interesse por atuar em organizações internacionais e hoje eu atuo na coalizão que tem um impacto nacional. A gente realmente fomenta negócios de impacto em todo o Brasil. Tem uma cidade em que a gente está atuando por região. Então, são 6 cidades no Brasil inteiro e estou muito feliz por já estar conseguindo trabalhar com algo dessa proporção. Dessa dimensão. E para o futuro, bom, ainda estou trabalhando nas minhas opções, mas semestre que vem eu vou fazer um intercâmbio para Barcelona, na ESAD, que é uma das melhores escolas de negócios da Europa. Estou muito animada, sinto que vou conseguir
dar esse direcionamento para minha carreira no sentido de direcionamento internacional, que é para onde eu quero seguir no futuro, então fazer um mestrado, uma pós-graduação internacional e usar esse momento para ver se realmente é isso que eu quero, conseguir estudar algumas matérias que realmente envolva o setor 2,5, então tanto a parte de negócios como de impacto, que é muito importante para mim. E quando eu voltar com um cargo talvez de estágio também, porque ainda vou estar na graduação, ou efetivo que seja com impacto também. Então, assim, ainda estou nesse processo de decidir com o que eu quero trabalhar e quais serão os próximos passos, mas com certeza é com algo que gere impacto, porque foi ações de impacto em pessoas de baixa renda, em pessoas negras que me trouxeram para esse lugar. Ainda tenho muito a conquistar, mas olhando pro meu entorno, para as pessoas que vêm de onde eu venho, eu já conquistei muito. E eu quero, de alguma forma, retribuir para essas pessoas o que eu tive ali no meu passado. Então, para alunos de escola pública do ensino fundamental, mostrar, olha, tem essa bolsa para você cursar o ensino médio numa escola particular, faça um vestibular e depois também trazer mais jovens que se sintam motivados a inspirar outros jovens também. Olha, assim, não é muito o nosso papel aqui no nosso talk, mas eu vou dizer o seguinte, quem como eu se encantou em escutar um pouquinho da Giovana, sem dúvida. Nós vamos deixar no link, viu, Ju? Vamos colocar no link o caminho para a gente poder te ajudar com essa ida sua para a Espanha. Explica para a gente um pouquinho qual que é o desafio que você tem para conseguir chegar lá, que eu sei que você também precisa de uma ajuda, de uma certa captação de recursos para te ajudar a chegar lá, para ajudar a poder estar lá com a tranquilidade que você precisa e merece, para usar aquele tempo para o teu aprendizado. Conta para a gente qual que é o caminho aí para a gente poder divulgar e quem sabe vem alguma ajuda aí dos nossos ouvintes também. Felizmente, a minha bolsa na FGV se mantém na ESAD, então eu não tenho que custear a mensalidade da faculdade, mas os custos que eu tenho aqui serão os mesmos que eu terei lá. Então, alimentação, transporte, moradia, os meus materiais, vão ser custos que eu vou precisar arcar quando eu estiver lá. E para isso eu estou mobilizando as minhas conexões e os meus contatos para conseguir custear esse valor que fica em torno de 40 mil reais. Então, estou mobilizando as pessoas para conseguir captar esse dinheiro e com tranquilidade para a Espanha. Muito bem. Quando que você vai? Eu vou em janeiro. As minhas aulas já começam na segunda semana de janeiro. Então nós vamos disponibilizar, né, os dados para a gente fazer aí o que a gente puder para ajudar, para você ter esse descanso lá, né? Muito bom. E conta um pouquinho da coalizão, que eu acho que é legal até para todo mundo saber exatamente o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. A Coalizão pelo Impacto é um programa que tem como intuito fomentar o ecossistema de impacto. Então, a gente chama de ecossistema, como a gente vê na biologia, porque realmente é composto por vários atores. Então, para um negócio de impacto funcionar, é preciso que tenha investidores, é preciso que tenha aceleradoras, incubadoras e os empreendedores que vão tocar esses negócios. Então, por meio de uma ação que envolve todos, desde os investidores até as incubadoras, aceleradoras, universidades e os negócios, a gente trabalha fomentando esse ecossistema. Tem toda uma rede de parceiros junto com o ICE que toca a coalizão e por meio dessa governança a gente atrai e capta dinheiro para conseguir investir nesses negócios. Então, também tem a captação de professores, universidades, aceleradoras que vão contribuir com a formação desses empreendedores e também tem a parte do investimento. Então, em determinados períodos tem alguns editais que são
que os negócios se inscrevem para conseguir ter acesso ao dinheiro que é captado pela coalizão, e tem cursos profissionalizantes também. Então é realmente um trabalho com todo esse ciclo que envolve desde o investimento até a formação do negócio. E como eu disse anteriormente, tem como objetivo expandir os negócios de impacto no Brasil todo, e por isso a gente trabalha em 6 cidades. No norte é em Belém, no Nordeste, em Fortaleza, no Centro-Oeste, em Brasília, no Sudeste, em Campinas, e no Sul, em Paranaguá e Porto Alegre. Então, são essas 6 cidades em que a coalizão atua. Então, geralmente, os negócios são dessas cidades, então, que vão gerar impacto nessas cidades. E até 2026, queremos ter mais 600 negócios de impacto funcionando no Brasil. E esse é um resumo do que a coalizão faz. Os negócios de impacto, até para quem não tiver familiarizado ainda com esse termo, que a gente, né, trata com bastante naturalidade, mas que nem todo mundo ainda consegue perceber exatamente o que significa. Na realidade, são negócios que já nascem com a vocação de gerar e produzir ganhos sociais e ambientais. Não é só mitigar aí os problemas sociais e ambientais, mas é produzir ganhos e avanços sociais e ambientais, né? Então, vamos dizer assim, é um super motor para... Antigamente, a gente, na época que eu entrei nessa área, né, social e ambiental, a gente contava com as ONGs exclusivamente, tentando sanar aí todas essas doenças sociais e ambientais que já estavam postas aí. Então, hoje, quando a gente vê os negócios de impacto, é muito gostoso e dá uma sensação que a gente realmente vai avançar. Porque a hora que você vê a força, né, a capacidade que um negócio tem de escalar e produzir esses ganhos, né, realmente em escala, isso dá um grande alívio e acho que dá um grande descanso para as ONGs que precisam continuar existindo e vão continuar existindo, mas pelo menos elas hoje têm aliados ali nessa construção aí desse mundo melhor. Gente, daria para a gente ficar aqui horas conversando, mas a gente realmente tem que começar aí, caminhar aí para o fim. Então, eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. Chico super me ajudando sempre na condução dessas conversas. Giovana, uma delícia ouvir sua história. E fiquem à vontade aí de mandar uma mensagem inspiradora aí, um chamado aí, um convite para todos que estiverem nos escutando. Bem, a minha primeira mensagem inspiradora é: vamos ajudar a Giovana no projeto Barcelona. Por quê? Porque quando nós encontramos ações como essas, né, de não, assim, das pessoas que estão com projetos de realizar coisas que vão gerar impacto, acho que todos nós precisamos, né, nos unir a esse caminho e a essa luta. E você me parece uma representante desse lugar, né? Por isso que eu estou colocando aqui, né, assim, de todo o coração mesmo, né? Porque é uma alegria a gente poder encontrar, né, uma jovem, né, que já está pensando em tudo isso, que já está realizando coisas nesse sentido. Então, eu acho que é importante essa mensagem, né, no sentido de que nós precisamos disso, criar essas redes de apoio, né, porque, de fato, para negócios que vão, lógico, ajudar as pessoas, mas que vão trazer benefícios a mais pessoas ainda, né? Me vem muito uma imagem de uma cena, para ir fechando aqui, do Emicida, quando ele fez o show Amarelo, né, que está aí a cor da sua cadeira, Renata, Amarelo, né, no Teatro Municipal de São Paulo, onde ele conseguiu levar pessoas que nunca haviam pisado primeiro num teatro, né, e que tiveram acesso a um show importante. Então, eu acho que quando nós fazemos esses movimentos, eles alcançam lugares que a gente nem imagina, né? Então, acho que é nessa linha que nós temos que ir. Obrigada. Giovana? Bom, a mensagem que eu quero deixar, principalmente para os jovens ouvintes negros periféricos, acreditem no potencial de vocês. Eu sei que é muito difícil sair do lugar onde a gente está, quando a gente olha para o lado e muitas vezes não tem ninguém
próximo que conseguiu quebrar as barreiras econômicas, sociais, até ambientais, mas é possível. Então, acreditem no potencial de vocês. Se eu conseguir estar aqui hoje, como eu falei lá no começo, ainda tenho muito a conquistar. Eu tô na graduação, tô na FGV, mas pra mim é muito importante ser a primeira pessoa a terminar o ensino médio dentro da minha casa, a entrar na graduação. Então, eu não tive quem me inspirasse no sentido de mostrar que é possível, mas eu tinha quem acreditasse em mim. Então, eu acredito que é possível e vocês deveriam acreditar também. E essa é a minha mensagem. Maravilha. Muito bom. Somos Giovana Lopes. É isso aí. E que Barcelona seja realmente maravilhoso, um processo bem legal para você, que você volte fortalecida ainda mais. E posso falar, poder te ajudar nessa jornada é uma satisfação muito boa para quem conseguir fazer isso. Eu acho que vai dar uma sensação muito gostosa, e cá entre nós, com certeza ainda é a parte mais fácil. Porque a parte difícil é ter essa coragem, essa força, essa estrutura que você tem e que, como você falou, você vai ver que você vai inspirar muitas outras pessoas a terem também. Quer dizer, eu acho que, por menor que seja a nossa ajuda, o colocar aí uma ajuda financeira ainda é a parte mais fácil do seu processo. Parabéns pela sua coragem, pela sua força, continua assim e vamos que vamos, não é? Vamos que vamos. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Prazer.